Cara, tem uma estatística boa que acaba de chegar aqui das mãos, dos dedos do nosso diretor maravilhoso. Gustavo Henrique tem 6 gols no ano, né? Se liga nos jogadores que tem 6 gols no ano. Só pra efeito de comparação. Pedro. E o porquê da minha teoria não ser tão louca, tá? De escalar ele no ataque logo na quinta-feira. Vitor Roque tem 6 gols. Nossa. Caraca, mano. O Alan, do rival? Né? Porque o outro Alan é relevante. o outro Inclusive, não tem. vocês já mencionaram a beleza do gol dele ontem, né? Sim, você é louco. Nossa senhora. Isso sim é um gol prime, hein, Mateuzinho? Vamos prestar atenção. 6 gols tem o Alan. 2 gols tem o Paulinho. O Paulinho tem 2 gols? Sim. Ele teve umas aparições aqui, ele voltou a se machucar, verdade. Ele só lesiona, né? Também foda. Luiz Araújo, que é outro que, enfim, também tava lesionado e voltou ontem lá em Mirassol. 4 gols. Inclusive joga bola esse Luiz Araújo, hein? Eu tava lá cobrindo esse jogo, pelo amor de Deus. O Carrascal, 4 gols. E a torcida do Flamengo até outro dia queria matar. Cebolinha tem 4 gols. Olha aí, todos os atacantes do Flamengo ali tem menos gol que o Gustavo Henrique esse ano. Exato. Lúcio Acosta, que em algum momento foi o melhor jogador do futebol brasileiro nessa temporada, lá do Fluminense, 5 gols. Canóbio também do Fluminense, 6 gols. O Arroio, lá do Cruzeiro. Um abraço pro Mateuzinho, inclusive. 5 gols. O Bernard, alegria nas pernas, tem 6 gols. E o Ferreirinha tem 4 gols. Cara, o Gustavo Henrique tem mais gol que os atacantes. Mais gol que todo mundo, ou o mesmo número. Isso... Uma máquina, né? Mano, ele é o Cebolinha nosso tem 3, tá? segundo Um a menos. artilheiro. E eu vou falar pra vocês, talvez o Gustavo Henrique marcando tantos gols assim possa ser cogitado de jogar numa posição diferente. Mas ele é o nosso zagueiro mais estável. Ele é o nosso jogador mais regular. Ah, mas ele é regular faz tempo, né? Até por isso, na verdade, dá dó de... Cara, exato, então... Sim. Colocar ele no ataque, perde um zagueiro regular. Você perde um zaga. cara que, mano... Se você olhar também, o diretor, se puxar aí depois, as estatísticas da Libertadores, ele é o melhor zagueiro da Libertadores. Ele é o que fez mais gols, ele é o que tirou mais bolas, né? De cabeça, se eu não me engano. O que teve mais desarmes, eu tava vendo isso daí, cara. Ele tava jogando mais que o Léo Pereira, que foi convocado pra Copa. Exato, então, aí é uma coisa... como quarta opção da Ancelotti pra Copa, por exemplo. Não, pra mim ele deveria ter ido nessa Copa, tá? Não sei, sem clubismo, zero clubismo. Tipo, eu levaria, sei lá, o Murilo na frente, lá no Nottingham Forest. Sim, beleza, mas sim. A partir do momento que ia levar algum zagueiro do futebol brasileiro, quem tava melhor naquele momento da convocação era o Gustavo Henrique. Exato. É um cara que, é difícil oscilar, tá? Acho que, mano, teve até lesão, voltou e continuou jogando do mesmo jeito, porque geralmente o jogador se machuca, dá aquela, desestabilizada, não volta tão bem, né? A gente tem exemplo aí, o nosso querido Garro, que, depois que machucou, nunca mais jogou aquilo que jogou em 2024, né? Minha opinião. Mas voltando naquele ponto lá que a gente falou assim, se o problema qual era o problema? Se era o Diniz, se era... Eu tava falando, né? O outro problema nosso são os nossos meias, que um é o Garro, e o outro, ontem, o Matheus Pereira, o Guinegão estava livre, sozinho. Exato. Era só tocar pra ele, cara, no espaço. Se ele ia fazer o gol, não sabemos. Mas a probabilidade dele fazer o gol, cara, era alta ali, cara. Por isso que eu também não gosto de... Assim, existem situações em que, tem um culpado ali por um gol, por uma falha específica. Uhum. Esse gol do Cruzeiro, muita gente tá condenando o Garro ali, pela forma como ele escorrega ali e tal, e cede contra-ataque. Cara, é parte do problema, assim, mas o problema começa, por exemplo, quando o Matheus Pereira não assume que o cara é uma opção melhor ali. Sim. Ao mesmo tempo, se o Garro domina a bola e faz o gol, todo mundo elogia o Matheus Pereira também. Acabou. Então é complicado, assim, no final é meio clichê falar, mas é coletivo, né? O futebol. Mas antes da gente mudar de assunto, queria ouvir de você, até porque o chat já votou também, a gente estava debatendo no comecinho da live. E, aliás, deu 50% pro sim e 50% pro não, hein? Completamente dividida. Eu aí. votei no não. A torcida. Você votou no não? Eu estava na enquete aí, já dei minha opinião ali. Perfeito. Se a derrota Mas eu for votei Cruzeiro, que te não menos deixa a gente confiante, menos né? confiante, até mesmo porque já falta confiança, né, pra gente. Aí é foda. Aí fica puxado, hein, família? Poxa vida. Não, mas é sério. Eu tô falando muito sério. A gente já conversou sobre isso em algumas lives que a gente já deu aqui, que essa falta de autoestima, de confiança, de decisões rápidas e inteligentes nos afetam demais, mano. Demais. Mas, ainda assim, eu acredito que principalmente depois do nosso comportamento, seja no jogo contra o Cruzeiro, seja no jogo anterior contra Rosário Central, lá na casa deles,
e também no jogo contra o Inter. Acho que é mais Em nesse casa. jogo até que eu me apego. Oi? Acho que é até mais nesse jogo que eu me apego. Seja pelo formato mata-mata da competição, pela exatamente. forma como no mata-mata o Corinthians se portou em casa. O brasileiro a gente, mano, não tem por que a gente ficar desesperado agora. Sim, é de se preocupar, de se prestar atenção, como o Cauê falou mais cedo também. Mas eu acho que isso não deveria tirar a nossa confiança de conseguir, né, de irmos trabalhar na quinta-feira para conseguirmos o melhor resultado e, consequentemente, a classificação para as quartas de final da Libertadores. Falta só essa questão que a gente já comentou aqui, que eu já repeti algumas vezes, de autoestima, cara. Porque não quando o nosso diretor trouxe aqui pra gente numa passagem de roteiro, em uma das vezes que a gente falou, acho que há 2 semanas atrás já, é inconcebível um time como o Corinthians, com o elenco do Corinthians, só conseguir fazer as finalizações convertidas em gol depois de 12 tentativas. 11,2. Ontem foram 20. Isso é inadmissível, entendeu, mano? Então, assim, beleza. A gente vai ter que ficar tentando, até a gente conseguir chutar pro gol? Isso não é a cara do Corinthians. Mesmo na ausência de Yuri Alberto. Ou, pelo menos, não deveria ser. Acaba sendo o diagnóstico da falta de opções ali com os desfalques e tudo mais, mas também da incompetência de quem tá jogando. Por exemplo, e aí eu já acho que com algum exagero, o Juan Batista mandou aqui, fora Rodrigo Garro. Calma. Mas a gente vai falar do Garro, do Bidon, desse Hermano, calma. Antes, a gente vai falar de um outro personagem que tende a ser protagonista de uma eventual classificação do Corinthians contra o Rosário Central na quinta, ainda mais se esse confronto for pros pênaltis, mas que para algumas pessoas falhou no jogo de ontem. Eu confesso que acho que não, tá? Mas enfim, o debate vai ser aberto aqui. Vocês entendem que o Hugo Souza falhou no primeiro gol do Cruzeiro pela forma ali como ele dá o rebote de uma bola que depois, analisando ali friamente o replay, iria pra fora. Aí fica aquela sensação de que ele dá uma manchetada ali pra tomar o gol. Cara, pode soar como uma passada de pano, mas eu acho que não. Eu acho que ali é muito difícil você arriscar de não fazer a defesa, então eu acho correta a decisão dele de fazer a defesa. Achei. E pela defesa, pela forma como vem a finalização, era uma defesa difícil. Eu acho que o Corinthians falha, a defesa do Corinthians é que falha duplamente. Tanto para ceder a finalização número 1, quanto para não cobrir ali o eventual rebote do Principalmente Hugo vindo de uma situação de quase gol nosso. Souza. De novo, né? Novamente, a gente vive essa experiência e não conseguir fechar a zaga e organizar a zaga a tempo de não deixar o adversário se aproximar. Tem muita coisa envolvida, realmente, essa questão de contexto é muito grande, porque não foi só o Hugo, não acredito que tenha sido especificamente falha dele, apesar de, eu confesso pra vocês que ele tá me dando um certo medo nos últimos jogos. Aliás, já vem um tempo, né? Ele sendo questionado. Exato. Principalmente Miguel com relação também à lá saída no- de bola. sim, sim. Ontem, Dois gols mano, pra juro, Copa em e alguns tudo mais. momentos ontem, quando a bola voltava pro Hugo em situação dele ter que chutar com os pés, você tá louco, mano. Pô, acho que teve 2 gols esse ano. Não dá que a pra- gente não dá pra tomou ter por medo, essas assim. falhas dele. Um contra o Flamengo, o outro não me recordo. Que ele vai tocar a bola e dar no pé do jogador do. Não, inclusive dos cara, né? o goleiro São do Paulo, pô. o goleiro, Foi a Flamengo zaga e do São Cruzeiro Paulo, também né? quase se embananou ali, né, numa oportunidade dessa. Teve uma hora também. Mas assim, pra mim ele não falhou. E, cara, ele... Na dúvida, mano, ataca a bola. É isso. Eu acho que Vai ele pra fez... cima. Mano, ele fez o correto. Cara, era um chute, mano, uma bica do caramba, mano. O cara espalmou ali, foi... Eu acho que é mais culpa, assim, de que não acompanharam o atacante. Acho que nem é culpa do Hugo em si, né? É claro que em alguns jogos, por exemplo, contra o Bahia, o Hugo dá uma saída lá, puta, tenebrosa, que eu falei assim, meu Deus, ele até defende, mas depois o cara faz um gol de cabeça que encobre ele, só que o gol não vale, né? Alguns outros jogos ali que ele, dá uma pichotada ou outra na bola, mas nesse jogo em si eu acho que ele não falhou. É claro que a gente precisa ligar o alerta e entender, o que tá acontecendo? O que é? Porque ele sempre foi um goleiro, cara, não sei vocês, né? Acredito que tem pessoas aí que eu já ouvi gente falar, tá? Que o Hugo não passa segurança. Pra mim sempre passou, tá? Pra mim o Hugo sempre passou segurança. Eu acho que realmente essa questão de Copa do Mundo deu uma mexida no... Então, eu ia entrar nesse ponto. Apesar das questões pessoais sérias que ele acabou passando na vida dele esse ano, mas... É que acaba sendo um baque, né? Porque ele se expõe quando ele fala publicamente que parecia muito perto ali pra ele a possibilidade de ir pra Copa. Ele mostra ali o plano de fundo do celular. Pô, era a taça da Copa Era a do taça Mundo, do né? Copa do Mundo, Então assim, e aí acaba
a partir do momento que ele não é convocado, vira uma decepção. Do mesmo jeito que ele se expôs publicamente. Ele se frustra com ele próprio, vira né? uma frustração pública. E acho que isso pesa. Pública, pior ainda, é verdade. Sabe? Pesa muito, você é louco. Por outro lado, tem o mata-mata pela frente, que são as situações em que o Hugo costuma brilhar, se destacar como o melhor pegador de pênaltis. Não à toa, ele quase foi convocado para uma Copa do Mundo pelo Ancelotti, que é um puta de um treinador aí, com experiência internacional. Tem a vida toda pela frente ainda como também, né? um grande pegador Sim, de pênalti. sim. Então, numa dessas, é exatamente esse confronto contra o Rosário Central, caso vá para os pênaltis, eu espero que não precise disso. Amém. Mas se for para os pênaltis, para ele brilhar e retomar, por que não, essa confiança. Eu queria falar 3 coisas para vocês. Primeiro, a gente tá com quase 43 ainda, né? A diferença. 43 inscritos de diferença para passar Caraca. Ah, não é possível. a live Mentira. do A gente Arquivo. ainda não 43? passou, família. Vocês tiveram